Boa tarde, hoje é dia 16 de outubro de 2025, às 15 horas e 7 minutos. Quem lembra deste vídeo aqui, que foi publicado no dia... não sei que dia que foi, deixa eu ver. 14 de março de 2025, são sobre vídeos programaticamente, né, com Remotion, e tinha usado a Grok, que era de graça na época, para fazer o código para mim. Naquela época não tinha o Cloud Code. Então, para quem se lembra, a biblioteca Remotion, ela permite você criar vídeos programaticamente frame a frame, e eu usei isso para pedir para o Grok criar um vídeo educativo do algoritmo da ordenação Bubble Sort. Então hoje eu quero trazer um projeto bem interessante aqui. Quem está acompanhando o canal viu que eu fiz o upload de 15 vídeos do curso Ruby em 100 exemplos, né? E E eu preparei um prompt para economizar tempo, eu vou ler o prompt para vocês entenderem, que é para pedir para o Claude fazer uma videoaula, porque assim, eu fiz o curso que é autocontido em texto, aí eu gravei uma videoaula e agora o Claude vai fazer uma videoaula, né, baseado no prompt que eu deixei. Vamos ver se ele vai funcionar de primeira. E inclusive ele vai usar o clone sua voz linha de comando para gerar o áudio. Vamos seguir com a descrição do nosso projeto. Então, vou ler para vocês aqui. Eu aumentei a letra para ajudar. Olá, Cláudia. Meu nome é Everaldo. Sou o criador do canal de YouTube Mestre Everaldo. Tenho um desafio muito interessante para você hoje. Eu sou idealizador de um curso oficina de programação intitulada Ruby em 100 exemplos. O código-fonte está disponível na seguinte URL: github.com/everaldo/ruby em 100 exemplos. Para facilitar seu trabalho, eu trouxe o código que você necessita. Ele está na pasta 001. Aqui. Está o código e a transcrição. Ruby em 100 exemplos é um curso autocontido, com comentários no código-fonte. Então, se eu abrir aqui, vocês vão ver que o código-fonte traz comentários do curso. Só que em 2018, aí eu digo para o Cláudio que hoje é 16 de outubro de 2025, eu gravei umas videoaulas. A transcrição está neste arquivo. Então, tem um vídeo que eu mostro para vocês, que eu gravei em maio, que eu mostro como usar o Whisper para fazer transcrição em LOT. E aqui está a transcrição, que pode ter alguns erros. Então, um vídeo de 3 minutos, 14 segundos. E dentro desse diretório, eu criei um diretório Bubble Sort Animation, que é o projeto que a gente fez lá com Remotion, né? A dependências aqui Remotion, e foi feito pelo Grok, né? O Grok criou as classes do Bubble Sort. Então você vê que aqui ele usa frame a frame, e tem um lugar que ele tem o código, né? Do Bubble Sort, foi o Grok que bolou. Que eu dei para treinar a IA, vou estar dando um exemplo para ela. As IAs aprendem muito com exemplos. Eu fiz usando a biblioteca Remotion, que permite construir vídeos programaticamente. Então, estou dando contexto para ele, explicando frame a frame, usando o framework React. Deixei o código de referência. Nesse projeto, eu usei Grok para criar uma videoaula de Bubble Sort. Eu falando para ele, você pode usar como referência, mas não precisa se ater a ele. Aí eu falei, como sou um programador profícuo, também criei um projeto chamado Clone Sua Voz, que faz TTS, que é Text to Speech, e Voice Cloning. Deixei uma versão do executável. Aqui tem esse daqui vocês nunca viram. Ele foi o primeiro que eu fiz num dia. Só que aí eu decidi fazer versão gráfica para as pessoas comprarem. Mas o executável é bom para usar com IA. E aí falei para ele assim, você pode usar menos help para aprender a usar. Eu quero que você use essa voz aqui, português Deep Voice Gentleman. Vocês vão conseguir ouvir aqui. Oi, Deve ter ouvido bem baixinho o oi. Tem muito oi. cachorro latino aqui, peço perdão. Não são meus, são na rua. É... Para você ver as opções, pode usar TTS-help, aí dando um exemplo, falando que não está no path, depois ponto barra. Lembre-se, o TTS tem limite de 5.000 caracteres, por padrão ele salva no diretório TTS. Você pode usar "-f" para definir o base name, né, o nome do arquivo. Você pode gerar mais de um arquivo de áudio para aula, mas você terá que saber somar os tempos das transcrições na hora de produzir o vídeo, porque a transcrição tem o tempo, né? E para finalizar, se executar
Docker Images, você verá que temos uma imagem aqui, ó. Tá ocupando 19 GB, né? Um espaço precioso. Que eu fiz num vídeo também que eu lancei no canal, que é o Whisper FFmpeg CUDA. Já vem tudo empacotado. Aí eu tô dizendo que se ele quiser, é assim que se usa, né? E se ele quiser, ele pode usar ela para transcrever. Aí aqui é a tarefa dele. Você vai ler o código-fonte, a transcrição 001 Alô Mundo. Pode haver pequenos erros de transcrição. Tente adivinhar a palavra correta ou me pergunte. Vai criar o roteiro da videoaula, sabendo que ela vai virar um vídeo e o áudio virá de TTS. Então, vai escrever o roteiro adaptado para TTS. Por exemplo, ao invés de escrever 25, escreva 25, porque o TTS não é capaz de ler números. Após gerar o TTS do roteiro, você vai usar o Docker Whisper para gerar a transcrição do roteiro. Com a transcrição, vai servir para sincronizar o vídeo com o áudio. Vai ler o projeto Bubble Sort Animation para se basear. Ali tem as ferramentas. Vai criar um projeto novo Ruby sem exemplos, aula 1 Cloud, com Remotion e tudo mais configurado. Vou colocar assim, lembrando que é um projeto JavaScript. Vai juntar a transcrição da sua aula, o áudio e o código-fonte para produzir uma aula cativante. O produto final deve ser um arquivo de vídeo com áudio com conteúdo da aula. Você vai falando e o vídeo vai mostrando o código e a saída. Então, veja, eu estou criando uma tentativa de criar um agente, né? Mas eu estou usando o Cloud Code, que já é pronto, que produza videoaulas. Aí pus o limite de novo, o lembrete de novo do limite de 5.000 caracteres. Aí tive que diminuir a letra aqui. Deixa eu ver se consigo do terminal, não sei como que aumenta aqui. Agora eu vou aumentar o terminal, né? Vamos focar aqui, depois eu vou ter que voltar para esses arquivos. E vou abrir o Cloud aqui, tá? Ó, dá um ls, vocês vão ver que tem... Não tá funcionando aqui, só um pouquinho. Dá um ls, vocês vão ver que aqui tá o clone sua voz, linha de comando. Já está configurado com a API key e o prompt. Então vamos abrir o Cloud. Começar o trabalho. Então um preâmbulo de 7 minutos, mas é para explicar o que eu estou fazendo, né? Aí eu falo assim, leia... Tá travando? Leia prompt.md. Ali tem tua tarefa. Me pergunte se tem dúvidas. O pessoal do Vibe Code manda gerar todo o código e não tá nem aí, depois vai corrigir, né? Eu não, eu vou aceitar um por um. Vamos ver, vamos ficar aqui uma meia hora, vamos ver se a gente consegue. Muito provavelmente não vai sair de primeira, tá? Sempre falha alguma coisa. Mas eu quero para mostrar para vocês o poder dele. Eu descrevi a tarefa, são muitas coisas diferentes, e ele vai tentar fazer essa tarefa lá. Aí tá dizendo que entendeu a tarefa, achou interessante, vai criar uma videoaula. Tá sendo um papagaio, tá repetindo o que eu falei, né? Aí tem as dúvidas dele, ó. Estilo da videoaula. Estilo mais próximo da transcrição ou posso criar um roteiro mais moderno e didático? Mais moderno e didático. Eu vou respondendo aqui. Duração. É sem limites. Use sua criatividade. Faça ser cativante, não enrole e se atenha ao tema. 3. Visual. É... Código aparecendo progressivamente de acordo com o contexto, que seja didático e divertido. Não se limite ao exemplo. E destacar linhas é legal. Use todo o seu arsenal. Então você vê que ele é bem solícito, né? Animações e terminal seriam legais, mas não atire no próprio pé, né? Mais uma expressão americana, né? Dizendo assim, não quero fazer demais e se dar mal. Tom da narração, de acordo com sua personalidade. Então ele tá sendo bem solícito, falando, não, eu tô dando liberdade pra você. Isso é ruim, né? É o famoso tanto faz. Você chega lá no lugar, você quer o quê? Sorvete de morango ou chocolate? Tanto faz. Só confunde.
quero estudar sua criatividade, por isso não prefiro nada, deixo nas suas mãos. Então, assim, eu tô tentando ser isentão, né? Você vê, ele me ajuda. Ele fala assim, me dá as guias para eu fazer certo. Só que eu não tô ajudando ele. Eu tô falando, não, eu quero que você faça do jeito que você quiser. Porque o Claudio tem uma personalidade meio própria, né? Ele tem um jeitinho dele. Aí ele tá lendo os arquivos, ó. Então você veja que comparado com um humano, se eu pedisse para um humano fazer isso, ia demorar horas, dias, né? Ele não, ele já leu o arquivo, ele falhou na ler a transcrição, mas talvez ele conseguiu aqui, ó. Leu a transcrição. Isso infelizmente gasta muito token, né? Porque é aqueles timestamps, mas para ajudar ele um pouco, ele deu uma olhada por cima no projeto do BubbleSort, ele tá se situando, porque ele lista os arquivos e depois ele lê só os trechos que importam dos arquivos. Porque assim, ele foi treinado, ele tem um pequeno conhecimento do Remotion. Se ele quiser, ele pode entrar na internet para ler mais documentação. Só que eu dando um exemplo para ele ajuda um pouco, ó. Aí você vê que enquanto eu falei com você, ele já fez tudo isso. Analisou o material e aí ele vai criar o roteiro, tá? Então, assim, vamos ler o roteiro para ver se a gente encontrar um erro, a gente já corta mal pela raiz, ó. Aí o roteiro dele aqui. Olá, bem-vindo ao Rubens 100 exemplos. Veja que ele não colocou o número 100, ele já colocou aqui preparado para o TTS 100, ele seguiu a instrução. Eu sou o Cláudio e hoje vamos começar nossa jornada pelo universo Ruby. Coisa mais clássico. Eu vou ler bem por cima para. Eu vou ler mentalmente aqui se eu encontrar algum erro, só para não tomar muito tempo, tá? Vocês podem lendo junto também, põe na pausa e tal. É que é um exemplo muito simples, não tem muito para onde fugir, tá? Aí eu vou falar para ele assim, ó, eu vou negar. Eu falo assim, eu não gostei. Aperto 3. Aí eu vou falar assim, lembre-se que o TTS não é capaz de ler as aspas. Então, quando a aspa precisar ser lida, escreva aspas ao invés de usar aspas no roteiro. Você pode manter as aspas que são somente textuais e não interferem no contexto. No mais, gostei bastante. Então, estou dando feedback para eles. Veja assim, é isso que a gente fala em programação, igual quando você vai programar no modelo Waterfall. Qual que é o problema do Waterfall? Faz análise, projeto, codifica, testa, você encontra o erro lá na frente, você tem que voltar tudo. E a melhor coisa é você cortar o mal pela raiz. Então, se eu vou fazer uma videoaula, eu tenho que analisar o roteiro antes, para ver se o roteiro está do meu gosto, para não chegar no final e falar assim, ah, aqui deu erro, entendeu? Então, é isso que muita gente erra no vibe coding, porque eles vão dizendo sim, 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 e eles só capturam um erro lá na frente. Então, é uma coisa bem simples. Aí aqui, ó, veja que ele escreve agora, ó, por exemplo, aspas, alô mundo, aspas. Então é isso. Não estou dizendo que é perfeito, mas assim, ele está fazendo o que eu pedi, né? Aí pronto, nós temos o roteiro. Aí provavelmente agora ele vai contar os caracteres e vai gerar o áudio. Ó, ele está dizendo que vai gerar o áudio aqui. Mas ali ele está dizendo que tem 1.800 caracteres. Então ele pode gerar o áudio de uma vez. Aí ele vai executar o comando que gera o áudio. Acho que ele até já executou. Ó. Aí eu vou explicar para ele que não funciona assim com cat. Ele tem que usar a opção "-t" ou "-p". Mas ele quase acertou. Eu falo assim, ó. Infelizmente, meu programa não é tão inteligente ainda a ponto de ler do pipe. Você
Use TTS --help para ver as opções, mas se não me falha a memória, tem uma que você passa um arquivo, ou se não, use Bash Expansion e passe a de prompt, mas a de arquivo é mais segura. Aí ele vai tentar aprender aqui como que usa o meu programa, porque no padrão do Linux você faz da entrada padrão. Aí, mas o meu eu não fiz isso, né? Que eu fiz em uma noite, né? Esse programa. Aí eu vou apertar Ctrl O aqui para mostrar a saída para vocês, ó. Ele descobriu que tem essa opção aqui, "-p prompt file", né? Ou ele poderia "-t" e usar Bash Expansion. Então você veja que ele está aprendendo. Ele não é aquela IA boba, um chatbot que só foi treinado e só faz uma coisa e prevê o próximo token. Veja que isso daqui é um agente de IA. Ele é capaz de aprender e se adaptar. E aqui ele vai gerar a aula em si. Ó. E pronto. Se não falhou, tá certo. Aí aqui eu vou parar um pouco. Ele vai parar ali esperando, né? Para executar o próximo comando. Eu vou mostrar aqui para vocês a aula. Deu 2 minutos a aula dele. Olá! Bem-vindo ao Ruby em 100 exemplos. Eu sou Claude e hoje vamos começar nossa jornada pelo universo Ruby com o exemplo mais clássico de todos, o alô. Agora ele vai fazer a transcrição. Pode ser que aqui falhe, tá? Porque essa imagem Docker faz tempo que eu não uso. E aí pode ser que ela dê problema. Mas ó, ele está tentando usar a minha imagem Docker, ó. Ele vai pegar, montar o arquivo TTS, que é o aula 1. Vai montar o cache do Whisper, que eu já tenho baixado, mas se precisar ele baixa de novo. Vai colocar aquela linguagem em português e vai querer que ele quer SRT. Então vamos deixar ele fazer a execução aqui. E ele vai transcrever a aula dele. Por quê? Porque se você usar o clone sua voz, se você usar o Speech 01, ele dá a legenda com o tempo de início de cada palavra. Mas o modelo que gera com mais qualidade, o 2, ele não gera legenda. Então eu estou usando o Whisper para legendar o áudio. Aí vamos deixar ele executar, vamos ver se ele funciona aqui. Enquanto isso, a gente vai continuando ouvindo a aula dele. Mundo. Se você está vindo de outras linguagens como C, Java ou Python, vai se surpreender com a simplicidade e elegância do Ruby. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre comentários. No Ruby, usamos o caractere cerquilha, também conhecido como hashtag, para criar comentários. Tudo que vem após a cerquilha em uma linha é ignorado pelo interpretador. O computador está esquentando aqui, porque pode ser que trave, tá? Porque ele precisa de toda a memória de VRAM da placa de vídeo. E só que acontece, tem uma coisa que eu tô gravando, então tô usando a memória. Mas veja que ele tá transcrevendo aqui, ó, uma coisa legal sobre Ruby. Aí tem os tempos, ó, das palavras aqui. E tá comendo a memória. Se eu der um NVIDIA SMI lá, vai estar com a memória no máximo. Saiu a transcrição aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tá na memória no talo aqui, ó. NVIDIA SMI-L. Ó, agora acabou. Tá só usando 600 MB, mas devia ter chegado nos 5 GB. É porque o arquivo também é pequeno, não é 1 hora de áudio como costumo fazer. Mas veja que interessante, ó. Como é rápido, né? Se você pedisse para um amigo seu fazer isso, ou se você fosse fazer, quanto tempo você ia gastar? É assim. Fechou ali, mas deixa eu ver se eu consigo deixar os dois abertos ao mesmo tempo. Apertar Ctrl mais, Enter. Olá! Após a cerquilha em uma linha é ignorado pelo interpretador. É assim que documentamos nosso código. Agora vamos à parte interessante. Strings. Para declarar uma string em Ruby, simplesmente usamos aspas duplas. Muito bacana, Por né? exemplo, Só isso já é aspas, muito alô útil. mundo aspas. Simples assim. Eu vou Uma deixar ele coisa rodando a legal aula sobre e Ruby. executar aqui, ó. Ele tá A criando um partir projeto. da versão 2.0, todas as strings são UTF-8 por padrão. Isso significa que você pode usar acentuação, C, cedilha, emojis, qualquer caractere Unicode sem se preocupar. Nada daqueles comentários mágicos que precisávamos nas versões antigas. Mas atenção! Apenas escrever uma string não imprime nada na tela. A string é criada e depois descartada. Para realmente mostrar algo no terminal, precisamos usar o comando puts.
O puts é uma abreviação de putString. Ele faz duas coisas. Primeiro, imprime a string que você passou como argumento. Segundo, adiciona automaticamente uma quebra de linha no final. E qual o valor de retorno do putsNil, que é o valor nulo do Ruby? Para aqui, ele está dizendo que o NPX ele precisava de uma opção interativa. Ele não conseguiu, ele ia criar na mão. Aí eu vou falar para ele que eu ajudo ele. Eu vou ignorar ele aqui e vou dizer para ignorar, dizer que eu ajudo ele e ele me dizer qual é a opção. É, não há necessidade. Vamos usar NPX. Eu serei o teu auxiliar. Só me diga os comandos necessários. Pode deixar que eu deleto o diretório anterior. Aí eu vou apagar esse diretório aqui, né? E aí essa parte ele não conseguiu fazer automático, porque o npx é um comando antigo, não é otimizado para IA, né? Ele está dizendo para apagar, mas eu já apaguei. Aí para usar esse comando, quando aparecer a lista de templates, escolha Hello World e depois ele quer que eu faça npm install. Então vou aqui copiar, vamos entrar no diretório projeto cloud, tirar aqui para mais espaço. Executar o comando. Ele fala para escolher o template Hello World. Opa, aqui ó, choose template. Pera aí, tá muito grande a letra, tá atrapalhando. Ó, Hello World. Escolhemos o Hello World. Vamos adicionar o Tailwind. E aí ele fala para entrar no diretório e fazer npm install. Então só essa parte que está sendo manual, mas é aquela coisa, dois agem melhor que um, né? Então você e a IA é mais poderoso que só você ou que só a IA. Veja que aqui está o diretório e aqui está instalando, né? O npm meio lerdinho mesmo. A gente pode até olhar um pouco. Ah, ele não está com Remotion ainda, ele vai colocar na mão, né? Eu vou fechar aqui, tá? A aula do Aluno Mundo, que a gente já viu. A minha transcrição, então você vê, a minha aula tinha. Nossa, aqui é a aula do Cláudio, eu acho. Não lembro. É, a do Cláudio, ó, veja que legal. O que que é legal, IA? A da IA tem 2,30. A minha acho que tem 3,40. Então a IA ela sabe ser mais concisa, 3,14. Ela consegue produzir melhor conteúdo, né? Ela não é enrolada igual a gente que fala e fala de novo e tal. Aí terminei. Lembre-se que você terá que instalar o Remotion, etc. Mas pelo menos o comando interativo, porque assim, o Cloud ele não tinha aquele poder de dar setinha para cima e para baixo, tá? Ele só pode fazer entre ele. Aí ele vai fazer o npm, mas eu já tinha feito, né? Que é isso aqui. Ele fez para garantir, né? Porque ele gosta de. Ele tem que saber qual que é o estado. Ele não pode confiar muito, né? Ele prefere garantir. Aí ele tá procurando lá os diretórios. Às vezes ele erra um pouco, porque ele tem que mudar de diretório. É muito difícil para IA. Ela trabalha só com texto. Você tem que pensar assim: ela só tem a imaginação dela. Então feche seus olhos e imagine. Você não tem que você clicar e ver um arquivo que está na tua frente ou não. Ele só consegue ter a imaginação dele e ir para frente e para trás. Aí ele vai ler os arquivos, né? Que a gente criou aqui. Aí ele entendeu que eu criei no diretório, ele não estava achando. Aí ele pegou e agora vai ler os arquivos. Aqui ele vai copiar a aula, o áudio e a transcrição lá para o projeto, né? E vai ler os arquivos que estavam lá. Eu vou diminuir aqui porque daqui a pouco vai começar a aparecer os arquivos. Talvez eu tenha que diminuir a letra, tá? Senão fica muito difícil de ler. Mas eu tô muito satisfeito, que nem falo assim, eu que tô usando há um ano isso daqui, evoluiu muito. Isso daqui não tinha, né? Eu comecei a usar o Cloud no acho que final de junho. Não sei se ele foi lançado lá por maio. Ele tinha mais tempo, mas ele era muito caro. Aí ele ficou barato no começo de junho, alguma coisa assim. E agora saiu o Raico 4.5, que ele acho que é um pouquinho menor, 10% menos eficiente que o Sonnet, mas é, sei lá, 50% mais rápido, 30% mais barato, alguma coisa assim.
Aí então você lembra, o Remotion eu sei usar bem pouco, tá, gente? Eu só usei com o Grok, li a documentação umas duas vezes, bem pouco. Aí ele tá criando aqui as regras. Ele vai querer fazer o parse, ele quer colocar a legenda na tela. Aí eu vou falar pra ele assim que. Porque eu tinha escrito isso no prompt, né? Mas eu vou falar pra ele que isso. Não vou falar nada. Mas o que eu queria dizer pra ele, falar assim, isso é o menos importante, o mais importante é um conteúdo. Mas já que ele quer pôr a legenda, vou deixar ele tentar aqui fazer, né? No Python tem uma biblioteca chama Python, PySRT, que faz o parser. Ele está fazendo na mão. Então veja aqui, ó, ele já está produzindo aqui 50 linhas de código. Se fosse fazer na mão, você ia gastar às vezes muitos minutos analisando o projeto e tal. Ele já tem na cabeça dele, ele tem uma memória infinita, né, praticamente. É como se fosse a memória de quase todos os humanos, tudo que estava na internet ali, né? Aí agora ele está criando ali uma lição de Ruby. Isso é interessante, porque pode ser que eu possa usar esse mesmo projeto para fazer as outras lições, tá? Aí ele quer ler o arquivo da legenda, vai fazer o parser. Vamos ver o que vai sair, né? Às vezes sai uma coisa legal. Deixa eu ver se ele instalou o Remotion. Eu nem vi ele instalando. É, tá instalado aqui o Remotion. Acho que ele foi tão rápido que eu perdi. Ah, porque na hora que a gente instalou foi a partir de um template, né? Aqui, ó, Create Video Latest. Ah, já é o Remotion. Eu copiei o comando e nem prestei atenção. Aí a parte de mostrar as legendas. É aquilo que eu costumo dizer para as pessoas. Eu falo assim, mesmo que o que ele faça não seja super profissional, mas tipo, é melhor do que eu conseguiria fazer, né? Eu teria que gastar muitas, muitas horas para tentar passar ele. Então, a IA acaba te vencendo pela média. Então, é isso que o pessoal fala. A IA está chegando num ponto que ela está acima do humano médio em quase todas as coisas. Então, assim, ela está acima do humano médio em geografia, em história, em matemática, em gramática, em português. Pega um poliglota, um cara fala 8 línguas, 10 línguas, 15 línguas. Mas se pega uma IA, ela vai estar acima do poliglota médio em 200 línguas, né? Tô falando em línguas humanas, não de programação. E aqui ele tá fazendo a lógica para sincronizar a animação com a legenda. Então veja que isso aqui é super barato. Ele custa uns US$ 20 por mês. Se fosse pagar alguém, o cara fala, tá bom, me paga aí R$ 30 a hora, R$ 50 a hora, R$ 100 a hora. Ou mesmo a sua hora, né? Aí ele tá calculando aqui, já que é frame, ele tá dizendo, ó, se são 30 frames por segundo, então esse meu áudio de 2,34 tem 154 segundos, 4.620. Então, assim, pode ser que uma hora ou outra ele alucine, ele ou erra, mas no geral ele tá indo muito bem, assim, né? Eu não tô lendo o certo seria eu ler todo o arquivo e revisar um por um. É como eu falo desde o ano passado, o problema da IA é que ela te sobrecarrega, né? É muita informação. Aí ele vai se corrigir aqui, ele não achou o diretório correto, porque ele se esquece, né? Acho que ele já tá lá dentro, ele tem um bash dele. Aí ele vai. Esse lint é para ver a qualidade do código, se no sentido assim, se você colocou um ponto e vírgula errado, o formato está diferente. Aí o lint é uma ferramenta que mostra assim, ó, se você importou uma biblioteca e não usou, que nem assim, ó, é definido, mas nunca usado. Aí ele vai editando, ele remove e tudo mais. E às vezes mostra aqui, ó, no Problems, mas para ele, às vezes se eu mandar, ele usa aqui, né? Mas às vezes ele tem um jeito dele de se corrigir. Porque eu vejo que até para IA acertar de primeiro o código é difícil, né? Ainda mais quando é TypeScript, esses tipos mudam. Imagina assim, nós estamos usando aqui o Remotion 4, às vezes ele foi treinado com 3. Então tem esses pequenos detalhes que se perdem, né? Eu não cheguei a ler ali, ver se ele fez alguma coisa que é código, ou se é só, ou se ele tá só na parte da legenda. Mas que nem eu falei assim, ó, o vídeo tá em 30 minutos e foi 7 minutos e meio só lendo a especificação. Para 20 minutos de rodando aqui, eu tô fazendo mais devagar, que eu tô explicando para vocês, né? Isso daqui é muito bom, assim, né?
E que nem falei, é um projeto que ele fala assim, tinha muitos easter eggs escondidos no canal. Então, assim, se eu faço um vídeo de Remotion, outro de texto para voz, transcrição, porque a minha ideia era juntar todas as ideias e trazer alguma coisa assim. Aí ele tá dizendo aqui como renderiza o vídeo. Vamos compilar então. Dei essa opção mais detalhes, mas vamos fazer essa primeira. E vamos ver se sai alguma coisa aqui, se vai compilar. Vamos ver se compila, Claudio. Baixou um Chrome. Aí ele renderiza frame a frame, ó. Tá vendo? Então, se o vídeo. Esse é o processo normal de renderização de vídeo. O vídeo tem 2 minutos e 34. Muitas vezes era menos que tempo real, né? O vídeo tinha 2 minutos, há muitos anos atrás, demorava 20 minutos para renderizar. Os filmes de antigamente ficavam dias renderizando. Agora não, você veja, o filme tem 2 minutos, às vezes ele vai gastar 1 minuto e meio. Então ele consegue renderizar mais que em tempo real, né? E que nem te falei, eu não acho que vai estar perfeito, porque eu não li o código ali, eu não vi se ele fez animação. A gente pode tentar procurar um pouco. Mas. Tem uma parte que é code display e tal. Pelo menos ele tentou fazer até a legenda, né? E eu também não vi ele incluindo o áudio, acho que ele esqueceu. A gente poderia procurar aqui, ó, o áudio aqui, ó. Só que ele usou uma biblioteca depreciada. Poderia até falar pra ele, ó, tem que usar outra coisa. Mas ele tentou carregar o áudio também. Aí aqui. Então eu queria falar, olha esse daqui, ó, feito em poucos minutos. 180 linhas de código. Imagina. E veja que. Vamos tentar ler um pouco aqui. Tem a linha de código, pode ser vazia, uma string, código ou comentário. Aí ele tem o código em si, ó, ele trouxe o código para cá, né? Imagina a memória que um humano tem. Se você lesse um arquivo uma vez, você escreveu o conteúdo inteiro, ipsis literis, né? Aí o pessoal reclama, errou, ela alucinou. Mas quem tem uma memória tão perfeita, né? Isso daqui é uma coisa inumana, né? Aí ele pega frame a frame, ele vai ver o tipo da linha. Então ele está usando a mesma técnica que o Grok usava, né? De usar uma estrutura de dados, de você guardar o conteúdo num objeto JSON aqui. Enfim, é que nem eu digo assim, não é perfeito, mas é melhor do que a média dos humanos conseguem, né? E é muito mais barato. Eu já falei isso umas 1000 vezes. É que nem você pode chegar no outro pão e falar, usa outra fonte. Ficou pronto. Ó, 32 minutos de vídeo. Vamos ver se ficou bom. Mas isso que a gente chama, tipo, um tiro, né? A gente deu um tiro. Aí ele tá perguntando se queria que eu rodasse a renderização. Vamos ver nós mesmos aqui. Tem que achar onde tá. Cruzem os dedos, vamos assistir a aula do Cláudio. Eu vou colocar em tela cheia aqui, que não vai ficar em tela cheia, só um momento. Ó, voltei a gravação, ainda é 3h41, eu não assisti o vídeo, eu vou assistir com vocês. Se não funcionar, podem dar risada, mas eu já tô satisfeito. Compilou de primeira, ele entendeu tudo, trouxe sugestões, ele só não sabia fazer o clone sua voz ali, que tentou usar o CAT, mas isso não é problema. Vamos assistir a aula então, feita pelo Cláudio. Olá! Bem-vindo ao Ruby em 100 exemplos. Eu sou Claude e hoje vamos começar nossa jornada pelo universo Ruby com o exemplo mais clássico de todos, o Alô Mundo. Se você está vindo de outras linguagens como C, Notem que o único problema é que a legenda fica piscando. Aí eu vou falar para ele isso. Java ou Python, vai se surpreender com a simplicidade e elegância do Ruby. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre comentários. No Ruby, usamos o caractere cerquilha, também conhecido como hashtag, para criar comentários. Tudo que vem após a cerquilha em uma linha é ignorado pelo interpretador. É assim que documentamos nosso código. Agora vamos à parte interessante. Strings. Para declarar uma string em Ruby, simplesmente usamos aspas duplas. Por exemplo, aspas, alô mundo aspas. Simples assim. Uma coisa legal sobre Ruby. A partir da versão 2.0, todas as strings são UTF-8 por padrão.
Isso significa que você pode usar acentuação, C, cedilha, emojis, qualquer caractere Unicode sem se preocupar. Nada daqueles comentários mágicos que precisávamos nas versões antigas. Mas atenção! Apenas escrever uma string não imprime nada na tela. A string é criada e depois descartada. Para realmente mostrar algo no terminal, precisamos usar o comando puts. O puts é uma abreviação de putString. Ele faz duas coisas. Primeiro, imprime a string que você passou como argumento. Segundo, adiciona automaticamente uma quebra de linha no final. E qual o valor de retorno do putsNew, que é o valor nulo do Ruby? Então, se você quer imprimir aspas, alô, mundo aspas, basta escrever puts aspas, alô, mundo aspas. Não precisa de printf com formatação complicada como em C. Não precisa de system.out.println como em Java. Apenas puts. Direto ao ponto. Vamos ver isso funcionando! Quando executamos puts aspas, alô mundo aspas, a mensagem aparece no terminal, linda e acentuada, graças ao suporte UTF-8 nativo do Ruby. Que E é tá isso! Nosso descrevendo. primeiro programa Ruby está completo, simples, elegante e poderoso. Essa é a filosofia do Ruby: fazer o programador feliz, tornando o código fácil de escrever e de ler. Na próxima aula, vamos explorar mais sobre strings, tipos de dados e outras maravilhas que o Ruby tem a oferecer. Até lá, pratique, experimente e, principalmente, divirta-se programando. Até a Parabéns, Claude. Então, pequenos erros, né? Que eu vou corrigir agora. Quem quiser parar o vídeo e ver outro dia, assim, porque esse daqui vai demorar, tá? Mas eu gostei muito, ficou muito bom, considerando, mesmo com erro. Isso daqui não é uma coisa que você pode vender, mas se você vai dar uma aula de graça, tá fazendo um favor, tá muito bom. Eu vou comentar os erros com ele, né? Porque, que nem eu falei assim, eu gosto de ensinar o meu processo de raciocínio e o resultado é detalhe. Para mim, o que importa é a técnica, o valor, assim. Chutou na direção do gol. Não fez o gol, mas chutou na direção do gol. Então, estou muito feliz, né? E vou explicar aqui para ele os problemas. Cláudio, parabéns. Consegui compilar, assisti tudo e fiquei impressionado. Agora vou te mostrar as correções que precisam ser feitas. Em primeiro lugar, na transcrição, houve um erro que passou batido. É puts new e não puts new. É difícil pegar esse erro porque new é bem comum em Ruby. Não precisa gerar o áudio novamente, mas corrija o arquivo SRT. Então veja que nós poderíamos ter um passo a mais, que após ele fazer a transcrição com o Whisper, por isso que eu estava criando aquele projeto Legendif, que era de arrumar a legenda. Após a transcrição do Whisper, arrumar a legenda, né? Porque ele falou putz new. Segundo, na maior parte do vídeo, a legenda pisca, faz um glitch. Deve ser o jeito que ela é renderizada. Deve ser o jeito que ela é renderizada e os momentos de silêncio. A solução mais simples é deixar reservada uma área do vídeo para a legenda, uma caixa de legenda. Então ela fica sendo exibida sem texto algum, no silêncio, sempre. Então esse é um jeito de resolver aquele glitch, ficar piscando. Vou reservar uma área para legenda, né? Não tem problema. Aí, a terceira, houve sobreposição de legenda e código no final do vídeo. A legenda ficou em cima do código. Tem que repensar um processo de scrolling.
O lado bom é que a caixa de legenda já resolve esse problema, exceto o scrolling, que daí o espaço reservado na tela é conhecido a priori. Quarto problema, o último, que eu notei, tá? Vocês podem ter notado os outros. O pior dos problemas é que quando re-renderiza código, muitas vezes tem pequenos glitches que o código aumenta 1 ou 2 pixels. Pode ser algum algoritmo de destacar, selecionar uma linha ou interferência da caixa de legendas. Suspeito que seja os dois. Corrija todos os erros, mas parabéns pelo progresso. Antes de começar, faça um commit. Então veja aqui, gastamos mais 10 minutos, mas eu estou fazendo papel de gerente. Eu não pus a mão numa linha de código. Eu só tô analisando, eu tô só o capataz dele. Só analisando o trabalho dele e criticando, né? Então, assim, se você gosta de criticar, que criticar sempre é fácil, trabalhar com IA é a sua profissão perfeita. Porque você só fala mal da IA, coitadinha, ela não recebe salário nem nada. Então, veja que eu poderia ter feito isso num arquivo, é um jeito de fazer. Desculpa. Poderia ter pedido um por vez. É... Vamos ver se ele tá na pasta certa ali, né? Deve estar na pasta certa, porque eu não quero salvar as outras coisas. Poderia fazer um por vez dos erros, faz um erro, ajuda, mas resolvi falar tudo, porque às vezes um influencia no outro. Cláudio aqui não me deixando mentir sozinho, ele se coloca como coautor, né? Eu poderia tirar, mas não, deixei ele ali. E vamos lá. Agora ele vai corrigir os problemas. Eu vou fechar aqui para ele ter mais espaço. Mas que nem falei, estou satisfeito. Não daria para vender aquilo dali, né? Mas se você quer produzir conteúdo para os seus alunos ou num canal do YouTube, nós mostramos que você usar um agente de IA, você usar uma. Isso nós não usamos nenhuma LLM para fazer, usamos só o Cloud Agent, né? Mas poderia ter usado a LLM chamada de função para fazer o roteiro. E poderia ter um revisor de roteiro. Pega uma LLM, faz o roteiro, a outra revisa. Aí entra uma que é o aluno, aí você cria um podcast, uma aula. O aluno faz a pergunta no meio da aula. Dá para evoluir muito. E se você souber fazer tudo isso, você faz tudo isso ao vivo com streaming. Então uma IA vai falando com a outra, vai fazendo um stream, você faz uma live no YouTube. Enfim, as possibilidades são infinitas. O, o ser humano só precisa aumentar a imaginação, né? O que eu digo para as pessoas, o que está faltando para o ser humano hoje em dia é imaginação. A pessoa, ela não consegue conectar as ideias, está faltando visão sistêmica. Ela entende como usa o clone sua voz, entende como usa LLM, entende como usa o cloud, mas ela não consegue juntar tudo isso, o Remotion, criar alguma coisa. Por quê? Porque o ser humano, dentre tantas coisas, ele está querendo gratificação instantânea, né? Ele quer um resultado rápido, ele não quer sofrer, ele não quer pensar, ele não quer sentir tédio, ele não quer pensar. Bom, já falei, não quer pensar. Ele tá se destruindo, né? Porque todo mundo é criativo, né? Então, eu tive essas ideias, você vendo meu vídeo, se você parar e pensar, você vai ter mais 10 ideias, tá? Então, veja que eu juntei um monte de ferramentas simples, mas eu tenho certeza que você pode falar, eu posso usar o Whisper para isso, usar para uma reunião da escola, usar para fazer um aplicativo que nenhuma que eu estava querendo fazer. Eu vou tentar fazer, se ele, não sei se o microfone dele é muito bom, para eu assistir anime e o anime tá em japonês e ele converte para romanji lá, tipo os caracteres latinos. Aí você assiste um anime com legenda quase em tempo real, por exemplo, né? Ou um filme que dá muitas coisas de acessibilidade. Então agora ele corrigiu o erro do Neil, agora ele tá indo para corrigir. Ainda bem que não é naquele tempo que a LLM quer deletar tudo. Aí ele vai colocar a caixa de legenda sempre visível. Vamos ler um pouco o código para tentar entender. Aí agora a legenda às vezes não precisa ser sempre um texto, a legenda pode ser vazia. Aí ele tá mudando a posição da caixa, né? Só que aqui eu não tô vendo o diff, mas talvez porque não tinha essa opção antes. Ah, porque eu escondi o diff, né?
Ah, eu tava preocupado, eu falei assim, cadê os diffs? Mas eu que escondi. Então, se antes a legenda ficava a 80 pixels do fundo, vai ficar a 40 e mais ele tá crescendo a caixa, tá? Aí tá mexendo no tamanho dela, diminui um pouco o tamanho da fonte. Então veja que ele é muito proativo, ele faz o que ele acha melhor. Aí ele vai ver assim, ah, quando não tiver texto, ele vai mostrar, isso daqui deve ser um caractere em branco. Tá? Eu poderia até pegar e perguntar para ele, Cláudio, o que que é isso? Aí ele fala, isso daqui é um caractere em branco. Então, agora, eu poderia renderizar, mas é 2 minutos compilando, então eu não vou renderizar. Mas agora a caixa é fixa, né? Aí ele vai mudar a lógica, porque antigamente, ó, isso aqui que causava o glitch. Só quando tem uma legenda, mostra a legenda. E agora ele está sempre mandando mostrar a legenda, e quando não tem legenda, ele manda vazio, tá? E ele é bem legal que ele deixou configurável, ó. Ele já deixou para você trocar a cor da legenda, se você quiser. Que até eu ia pedir para ele. Então, ele já tem boas práticas de programação. Agora ele vai ver a parte do glitch, que ele está dizendo aqui é scale e transform. Provavelmente é quando uma linha estava selecionada, sabe? Aí eu não sei porque ele está tirando esse import. Talvez ele vai criar um outro arquivo aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele, na cabeça dele, ele já planejou 2 passos na frente. Mas ele vai executar aos poucos. Mas ele tem uma noção do que pode ser o glitch aqui. Aí ele está trazendo para cá. É o mesmo arquivo ainda, né? Não, ele está removendo aqui, ó. Use current frame, use video config. Current frame. Eu não sei o que ele quer fazer. Eu poderia parar ele e perguntar. Mas provavelmente isso daqui também tem a ver ainda com a legenda fixa, né? Às vezes influencia esse código do display. Enfim, isso daqui eu pedi para ele comentar porque às vezes ele tenta arrumar e estraga, tá? A IA não é sempre mil maravilhas, é igual ao ser humano. Então isso daqui, ó, tá vendo? Tinha a parte quando o texto estava highlighted, destacado. Ele pegava e fazia aumentar o preço, o tamanho. Só que isso estava causando um glitch, né? Porque ele ficava tentando. Isso para o olho humano não é legal. Se fosse só uma transição, texto normal aumentou, legal. Mas como é vídeo, né? Ele fica aumentando, voltando, assim, não deu boa, não. Aí só que talvez fique menos bonito, né? É que teria que falar para ele assim: não, eu quero que você faça, mas adicione um espaço, uma margem entre as linhas, de forma que quando ele fizer isso, um espaço não afete o outro. Só que como isso daqui é um exemplo, né? é, Eu não vou gastar muito tempo nisso, mas a gente sempre tem que ter. O que que é o ideal? Você tem que medir suas possibilidades, tá? Antes de você antes de você procurar uma solução, você não vai para a primeira solução que aparece, tá? Você, você faz um estudo antes, do que você pode. Porque existem várias maneiras de resolver um problema, né? Eu estava falando para uns amigos hoje, tem um meme que me mandaram aí falando assim: eu sou um fracasso, eu sou uma falha, eu vou deletar todo o código e me deletar. Então, bom, legal que ele já até oferece para gerar o segundo sem deletar o primeiro. Você pode comparar. E, então, como eu posso dizer? Até perdi o fio da meada, tá falando da IA que não gostou do trabalho, mas assim, tem várias maneiras de fazer, você não tem que fazer com pressa, né? A não ser que você esteja com pressa. E um minutinho aqui vai renderizar, eu vou pôr na pausa para economizar de vocês esse minuto, mas estava pensando aqui comigo mesmo, né? Agora é o momento de vocês se sentirem especiais, né? Porque se o canal tá com 71 inscritos e tem um conteúdo de tanta qualidade assim, você vê aqui ensinando, fazendo ao vivo, e vocês estão assistindo, vocês são privilegiados. Então, parabéns, obrigado por me prestigiarem se inscrevendo no canal e eu estou devolvendo para vocês o que vocês dão para mim. Vocês me ajudam compartilhando os vídeos, me apoiando, comentando, curtindo. E por isso que eu dedico o meu tempo a produzir isso, que hoje nós tivemos um bom resultado, né? E dá para tentar produzir industrialmente isso, né? Tem uns 70 vídeos gravados. Vamos assistir para ver se ficou bom, né? Que tava comemorando antes da hora, né? Vamos lá.
Eu vou abrir ele para vocês na tela maior. Em 100 exemplos. A Eu sou mágica da edição, né? Vamos ver se funcionou. Pode ser que não tenha funcionado. Abri aqui a segunda versão. Tela cheia. Pena que a legenda tá embaixo, vai demorar uns 5 segundos aqui. E espero que gostem. Olá! Bem-vindo ao Ruby em 100 exemplos. Eu sou Claude e hoje vamos começar nossa jornada pelo universo Ruby com o exemplo mais clássico de todos, o Alô Mundo. Se você está vindo de outras linguagens como C, Java ou Python, vai se surpreender com a simplicidade e elegância do Ruby. Vamos lá! Primeiro, vamos falar sobre comentários. No Ruby, usamos o caractere cerquilha, também conhecido como hashtag, para criar comentários. Tudo que vem após a cerquilha em uma linha é ignorado pelo interpretador. É assim que documentamos nosso código. Agora vamos à parte interessante. Strings. Para declarar uma string em Ruby, simplesmente usamos aspas duplas. Por exemplo, aspas, alô mundo aspas. Simples assim. Uma coisa legal sobre Ruby. A partir da versão 2.0, todas as strings são UTF-8 por padrão. Isso significa que você pode usar acentuação, C, cedilha, emojis, qualquer caractere Unicode sem se preocupar. Nada daqueles comentários mágicos que precisávamos nas versões antigas. Mas atenção! Apenas escrever uma string não imprime nada na tela. A string é criada e depois descartada. Para realmente mostrar algo no terminal, precisamos usar o comando puts. O puts é uma abreviação de putString. Ele faz duas coisas. Primeiro, imprime a string que você passou como argumento. Segundo, adiciona automaticamente uma quebra de linha no final. E qual o valor de retorno do putsNil, que é o valor nulo do Ruby? Então, se você quer imprimir aspas, alô, mundo aspas, basta escrever puts aspas, alô, mundo aspas. Não precisa de printf com formatação complicada como em C. Não precisa de system.out.println como em Java. Apenas puts. Direto ao ponto. Vamos ver isso funcionando! Quando executamos puts aspas, alô mundo aspas, a mensagem aparece no terminal, linda e acentuada, graças ao suporte UTF-8 nativo do Ruby. E é isso! Nosso primeiro programa Ruby está completo, simples, elegante e poderoso. Essa é a filosofia do Ruby, fazer o programador feliz, tornando o código fácil de escrever e de ler. Na próxima aula, vamos explorar mais sobre strings, tipos de dados e outras maravilhas que o Ruby tem a oferecer. Até lá, pratique, experimente e, principalmente, divirta-se programando. Até a O que aconteceu? Como eu pedi muita coisa, ele sobrepôs a caixa, né? Vocês viram que a caixa ficou sobreposta ao texto. Então ou ele esqueceu totalmente do scrolling, ou ele não conseguiu detectar que estava precisando fazer scrolling, teve a sobreposição. Eu acho que aconteceram as duas coisas. Como eu falei, estou super satisfeito, já estou para encerrar o vídeo, eu vou tentar corrigir isso, mas só para comentar para vocês, o que tornaria mais legal assim? Você teria que chegar e conversar com o Cloud para fazer uma estrutura no Remotion de elementos gráficos que você usa muito, eu acho que chama geração de caracteres, assim, no jornalismo. Gerar uma barra embaixo, tipo, sabe quando você está no YouTube, aparece um título, o título do vídeo aparece em cima, aí ele some depois de 5 segundos. E aí, tipo, quando aparece uma informação importante, aparece uma barrinha e depois some. Nós optamos pelo caminho mais fácil, que foi deixar a legenda ali parada do lado. Eu poderia deixar a transcrição corrida na direita. O que que você pode fazer? Você pode usar a IA para você construir sua caixinha de ferramentas. Você cria um conjunto de componentes gráficos que, imagina assim, um componente que é mostrar a transcrição. Aí ele fica na direita e vai mostrando a transcrição em tempo real, assim, o texto corrido. Aí você poderia ter mostrar um contexto, mostra um link, para documentação, e aí você constrói e junta tudo isso. Isso dá para fazer um projeto maior. Veja que nós estamos aqui a 54 minutos, né? Pausei 1 ou 2 minutos para compilar. Eu vou comentar com ele aqui só essa parte do título e da legenda ali, mas não, que nem falei, tá bom, não tá perfeito, né? E, e aí, se eu usar o título aqui e deixar a caixa de cima mais no começo, ele já vai salvar o espaço, né? Então, eu vou explicar para ele aqui assim.
É, corro muito melhor, sem glitches. Infelizmente, no final do vídeo, na parte do puts, ele sobrescreve um pouco com a caixa de legendas. Isso é uma questão de calcular, recalcular o tamanho das duas caixas, impedir que se sobreponham. Tenho duas teorias. Você esqueceu de implementar scrolling. Scrolling assim? Não lembro. 2. Mesmo tendo scrolling, você não foi capaz de detectar a colisão entre as duas caixas. Mas eu tenho uma solução parcial. Mesmo assim, quero que implemente o scrolling. A minha solução parcial é que o título do vídeo apareça no canto superior esquerdo, mas por apenas 5 segundos, depois ele suma. Se necessário, deixe uma caixa de background cinza transparente atrás do título para ficar legível. Assim, você ganha mais espaço para aumentar o canvas de exibição de código. Mas lembre-se, o código não deve sobrepor a caixa de legendas. Então é isso acontece muito em empresa, todo não sai de primeira, assim, você tem que ter o ciclo de feedback. Faz, testa, arruma. E que nem te falei assim, eu nem li o código, eu teria que ler essa estrutura, falar assim, o display de código tá certo, as cores estão certas, eu poderia escolher uma paleta de cores boa, eu deixei tudo para IA, né? E são escolhas boas. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mas eu vou continuar nessa última renderização, e vocês vão poder ver o produto final depois. E talvez eu crie esse framework que nem falei para gerar título, informações embaixo, transcrição corrida. E pode ser que eu faça outros vídeos com vocês, ou eu só faça e mostre o resultado final. Porque como eu falei para vocês assim, o que que é o negócio? Nós gastamos aqui, ó, 57 minutos e 40 segundos, tá, na gravação. Isso é demorado. É rápido ao mesmo tempo que se eu fosse fazer, mas é demorado. Porque o que eu gosto de fazer no canal é chegar para as pessoas e falar assim, ó, você precisa aprender a integrar essas ideias, a juntar as coisas, a parar e pensar mais. E tem essas ferramentas. Então, assim, esse programa aqui do Ruby sem exemplo é só uma materialização simples desse princípio. Mas o que vocês têm que aprender comigo, assim, né, são esses princípios, é pensar por si mesmo, é inovar, porque o ser humano tem uma tendência muito grande de querer copiar o que ele já viu, né, e ele esquece de tentar aprender mais. Então, eu prefiro que vocês aprendam mais para você chegar num ponto e falar assim, ó, Everaldo, fiz 10 vezes melhor, porque eu entendo melhor de tipografia, usei uma fonte melhor, usei um outro recurso, uma voz melhor, para você não ficar preso, senão a pessoa vai querer usar a mesma voz, a mesma ferramenta, a mesma técnica, e às vezes tem jeitos melhor de fazer, e inclusive às vezes não fazer nada, né? Às vezes o cara fala assim, eu não quero mexer com Ruby, eu vou mexer com Elixir, vou mexer com Gleam, ou não vou programar, vou... É que nem tava falando eu ia falar para um amigo assim, falar assim, eu acho que a gente tinha que comprar um robozinho, colocar um boné, uma camiseta e pôr o robô para dançar na rua, e cobrar R$ 10 das pessoas para tirar foto com o robô. Eu tô achando que vale mais fazer isso do que ficar programando, né? Porque vocês vejam que eu tô aqui já com uns 100 vídeos no canal ainda e não consegui nem monetizar. E se fosse monetizar, eu ia estar ganhando centavinhos, né? Aí acho que bacana aqui que ele tá medindo aqui os segundos, ó. Ele tem o tempo em segundos, ele sabe a hora de medir o tempo. E, então é isso, espero que tenham aprendido uma coisa comigo, né? Eu costumo dizer, tem muitos princípios, eu acho que é para a gente se realizar como humano, o potencial, aprender coisas novas, mas tem a parte prática, né? Que é ganhar dinheiro, que infelizmente todo mundo precisa ganhar dinheiro. Então espero que alguém consiga usar essa ideia aqui para produzir conteúdo e ganhar uma graninha. Como eu falei, se quiserem adquirir
o Clone Sua Voz, ele tá lá no site clonesuavoz.com.br, tem o contato do WhatsApp, dá até pra marcar um demo, alguma coisa assim, mas não tome muito meu tempo, tá? Porque eu tô cobrando muito barato, tá quase de graça, tá? Tá por preço promocional de R$ 100, né? E aqui ele fazendo o scrolling. Então, para mostrar para vocês o poder do Cloud Code, né? Entrem lá no cloud.ai, acho que tá 110, R$ 120. E é isso aí. Vou encerrando por aqui. E a versão final vai estar como um vídeo no canal, tá? Muito obrigado a todos.